Sou Flávia Camanho e depois de 25 anos trabalhando com desenvolvimento humano, sendo coach, da época que isso não era vergonhoso, era a profissão do futuro, eu comecei a perceber que as pessoas têm momentos na vida, turning points, acontecimentos, que viram uma chave, que encontram um caminho, que às vezes tem que reagir a uma mudança, a uma situação, e com isso encontram um novo jeito de pensar e de viver. E a vida é feita de turning points. Esse podcast é sobre isso, sobre pessoas que encontraram, viveram e sobreviveram ou transformaram acontecimentos na sua vida. O meu convidado é a paixão da minha vida, inclusive. É uma força de bem no mundo. Ele é ex-atleta profissional de vôlei, arquiteto, urbanista, pós-graduado em jogos corporativos. E ele dedica a trajetória da vida dele a mobilizar crianças, jovens, adolescentes e adultos, muito adultos, desenhando jogos virtuais e presenciais, gincanas, ações coletivas com o pequeno objetivo de mudar o mundo. E não é só mudar o mundo, é mudar o mundo sendo fast, free, fun and fantastic, uma metodologia desenvolvida por ele que hoje é reconhecida internacionalmente. Muito bem-vindo, Edgar Gouveia Júnior. Obrigado, Flávia. Bom, muito feliz de você estar aqui. Eu vou querer contar a sua história inteira, não sei, nunca vi você contar desde pequenininho, então nós vamos fazer desde pequenininho. Me conta, Edgar, você é santista, nato em Santos? Nasci em Santos. Como é que é a infância do pequeno Edgar? Assim, tinha uma conexão com o mar, com a praia? Como é que era a sua relação assim na infância? Já começou direito aí. Cara, quando você fala de infância, eu lembro logo de canal. Eu cresci, eu nasci no Canal 2. Santos tudo devia ter. Que canal você mora? Conversa sobre canal. Sobre canal, assim, é referência. Então, eu nasci no poste no Canal 2, passando da Vila Belmiro, mas rapidinho, com 2 anos de idade, 3 anos de idade, a gente mudou para o Canal 4. Meu pai é de família classe média baixa, né, negra, e meu pai morria de medo de a polícia pegar a gente, parar a gente na rua, assim, quando a gente estivesse mais velho, né. Então ele queria garantir, ou a gente se envolver com drogas, aquela coisa de famílias negras, né, pobres. Então ele se virou e foi viver um bairro de classe média, né, classe média, média alta, mas mais média, que é ali o Canal 4 de Santos. Vila Rica, Canal 4, Conselheiro Neves. E quando eu lembro de infância, eu lembro de eu pegando peixinho no canal. Ai, minha vida gente. era pegar aquelas latinhas, né, de furar. Azar do meu pai que um dia me ensinou isso, né? Furar a latinha, botar um pedacinho de pão e pegar o guaruzinho. E eu adorava, assim, eu fui uma criança muito introspectiva. Então eu adorava desenhar, eu desenhava muito, eu pegava assim, aquelas primeiras páginas de livros, né, aquela página branca, eu pegava e ficava desenhando. Até que meus pais me davam um bloco de desenho, eu desenhava muito, desenhava, pintava, e peixes. Então, chegou a época que eu tinha, assim, 16 aquários diferentes em casa, mas não era aquário, tinha os aquários que eu ganhei e cuidava maravilhosamente do meio público, e tinha os que bacias, você criou. eu botando na área de serviço, então eu fazia decorações, assim. Então, minha vida de infância, quando eu penso em infância, tem essa memória boa de pegar peixinhos do canal, pegar e cuidar. Então, eu criava paraíso, assim. Não era que eu gostava tanto dos peixes, gostava, mas era muito de ficar fazendo mundos submersos, Muito pedras, pedaços de madeira. Então era isso. Agora eu vou ter que declarar aqui, né? Minha família vai saber. E eu fugia pra praia, porque eu pegava o Canal 4, não tinha erro, né? Você vai pra praia. Eu tinha aqui 10 anos de idade, parecia que tinha 14, né? É enorme, né? Ele é altíssimo. Ia até a praia e andar pela praia, na beira da praia. Principalmente depois de tempestade, vem muito tronco, pedra, conchas. Então eu ia pegando assim, essas coisas bem diferentes, escolhia cada uma, assim, enchia coisa, ia pra casa e montava os aquários. Então meu mundo é um mundo submerso nesse sentido, né? Em mim mesmo. Olha que interessante isso, hein? E nos aquários. Vocês vão ver no que se tornou tudo isso. Então, e outra parte forte para mim foram as férias, que meus pais não tinham muita grana, mas eles investiam em cultura pra gente, sem falar nada. Então a gente ia assim, as férias eram em comunidades caiçaras, comunidades indígenas, volta em torno de comunidades indígenas, praias desertas, montanhas, comunidades italianas. Então eles investiam assim, era um lugar maravilhoso, um ambiente muito diferente. Bom pensamento, não? E gente muito diferente falava, vai. E fala assim, se mistura. Então, vai lá, come lá, dança com eles, volta. Isso permeou, assim, me formou claramente pro tipo de pessoa que eu sou hoje. E aos 12 anos acontece alguma coisa que te transforma. Tem um insight, normalmente você diz que é aos 12 anos, mais ou menos, né? O que acontece? O insight foi exatamente com 12 anos de idade. Mas começa com um trauma que eu tive com 5. Tá. Que eu assisti, eu era essa criança introvertida, quietinha, né, bonitinha. Meus pais tinham que trabalhar três horários, manhã, tarde e à noite. E à noite eles botavam a gente em frente à televisão, eu e minhas 2 irmãs.
Como toda a sociedade brasileira, Sociedade diria. que era babado dos anos 70, né? A gente, depois ele continuou o jeito. Então eu fiquei assistindo isso e cada vez que eu via uma coisa que era muito forte, eu chorava, né? E minhas irmãs tinham uma estratégia muito boa de chegar assim, quando eu sabia que chorava, minha mãe vinha, minha mãe desligava a televisão, aí ficava todo mundo sem televisão. Minhas irmãs, com essa criança sensível, né, cara, ela criava uma estratégia que toda vez que vinha alguma coisa mais, sabe, uma seca no Nordeste, triste. os corpos voavam em frente à televisão, pra não ver, né? Eu ficava assim, não via, ainda não chorava. Um dia não tinha ninguém na sala, só eu assisti um documentário inteiro sobre o Holocausto nazista, sobre os campos de concentração. Meu Deus. Né? E eu vi aquilo, quando minha mãe chegou na sala, eu estava sentado numa poltrona com as mãos assim em garra, né? E porque eu chorava por horas, né? Mas ela chegou lá, já não estava chorando mais, já tinha parado de chorar e estava só os risquinhos de sal. A marca do salzinho então do ela entendeu choro. que eu estava chorando há muito tempo. Ali foi o trauma, assim, que eu fiquei, não entendi nada, eu lembro das imagens até hoje, ficar falando, não vou nem falar sobre essa, eu choro, mas fiquei com essas coisas na cabeça. E aí, segundo eles, a cada um ano, uma vez por ano, eu fazia uma pergunta. Minha mãe também não sabia que eu tinha visto, mas depois da segunda pergunta ela entendeu, era meu pai. Com 9 anos de idade, eu fiz a última pergunta. Essa eu lembro. Essa história assim eu não lembro inteira. Minha mãe... Essa eu perguntei pra eles. Pai, mãe, o mundo sabia que aquilo estava acontecendo? Ai, que incrível, Edgar. Eu tava tentando elaborar. É uma coisa que engraçado, você me fala, eu me arrepio inteira, porque eu lembro de ter essa conversa em casa, de falar assim, eu queria entender, assim, onde vocês estavam, né? Quando isso estava acontecendo, né? Essa é terrível pros pais, né? É. Eu lembro, assim, eu esperei os dois se juntarem. Para ninguém mentir para mim que eu queria, não eu queria, eu precisava da verdade, né? E para mim, eu nunca tive questão nada com os alemães, assim, meu ódio nada, eu nunca Hitler, não tenho ódio dele até hoje. O que eu não conseguia entender é por que é que as pessoas ficaram paralisadas. Por que é que o mundo não reagiu? Porque os alemães talvez não conseguissem reagir, os judeus não conseguiam reagir, mas o mundo podia parar aquela loucura, né? Por que é que não podia parar? Eu não conseguia entender. Com 12 anos de idade, quando eles falaram que sim, isso é importante. Quando eu olhei para o olho dele assim, né, eu assim, não mente. Aí eles não admitiram, olhar para cara, né, eles contar uma outra história, mas não mentiu. Aí entender que não tinha jeito, aí falou, sabia. Né? E eu lembro que uma sensação que eu tive no corpo só mais uma vez na minha vida, foi essa e depois uma vez com 22, que eu sentia tudo explodindo, umas bolhas explodindo no meu corpo, mas o corpo inteiro, assim, era muito incômodo, assim, sabe, parecia que estava tudo se reorganizando, mudando. E eu fiquei, a partir de agora, uma criança super sorridente, super solar, minha mãe falava que eu ficava 100% sorrindo, né? Eu fiquei uma criança mais para dentro, né? Não fiquei triste, né? Sabia disfarçar. Mas com 12 foi quando eu consegui sair daquilo. Com 12 foi quando eu entendi, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu ia viver ou morrer para que aquilo nunca mais acontecesse. Porque aquilo ficou na minha cabeça, ficou no meu corpo, eu não sabia o que lidar com aquilo. Mas com 12 eu falei assim, cara, tem. Eu comecei a ver muito mundo animal, né? Era National Geographic da época, né? Então, assim, tinha coisa assim que eu falei assim, tem alguma coisa assim como ativismo, né? Não falava muito ativo, mas assim, você pode dedicar, tinha esse nome, já custou, né? Salvar os oceanos. Eu falei, cara, vou dedicar minha vida para isso. E eu lembro que a sensação de bem-estar, assim, deu um peso, sabe? Assim, foi saindo uma coisa assim, eu fui revivendo, na verdade. Assim, acho que meu corpo estava em tensão, depois ele liberou, e eu falei, cara, é isso que eu vou dar um jeito. Daquilo nunca mais aconteceu, não sabia o que era ainda, né? Depois fui descobrindo. Meu Deus! E o que você fez, né? Vocês vão saber. E aí você escolhe estudar arquitetura por quê? Como é que a arquitetura aparece na sua história? Cara, meu pai era desenhista técnico. Ele desenhava plantas, assim. Ele trabalhava para Light na época, era a Eletropaulo da época, né? Light inglesa. E ele... Tem aquela frase da minha mãe, não sou dona da Light. Sou dona da Light, exatamente, eu sou dona da Light. Meu pai era... Paga a luz, você não é dona da Light. Meu pai trabalhava na Light e não pagava a luz. E ele sempre contava uma história muito... Meu pai falava assim, eu sempre trabalhei na rua, eu trabalhava na rua de picareta, assim, abrindo buraco na rua para entrar tubulação, as coisas todas. Ele disse que um engenheiro da Light, um inglês, viu ele, na hora do almoço, ele ficava desenhando. Desenhava bem, assim. E fazia aqueles cursos do Maurício de Souza, uns cursos de gibi, assim, curso universal, e fazia esses cursos de desenhos. Então ele ficava desenhando na rua, de brincadeira, assim, a cara dos outros. Um engenheiro viu e falou, cara, quem é esse cara? Você não pode trabalhar aqui na rua, assim, você não pode, né? Aí no dia seguinte arrumou um emprego para ele dentro para ele desenhar. Então meu pai desenhava plantas, adorava fazer isso, e deixava a gente chegar perto. Ele fazia plantas e fazia diplomas, assim, letras góticas. Meu pai era um calígrafo, sabe, fez tudo também curso. Tem, né? Eu tenho, puxei bastante coisa dele, assim, mas o gótico dele, ele morreu sem essa tristeza de não fazer. Mas eu peguei esse gosto de desenhar, assim, então a arquitetura ficou na cabeça. Na época, o pessoal falava muito de engenharia, eu falei assim, não é engenharia mesmo que eu quero, não sei o que lá, eu descobri que tinha arquitetura na adolescência, fui fazer um curso técnico, eu ganhei uma bolsa, sempre ganhei bolsa de estudos, né, no começo por causa de desenho,
depois colégio de esporte, eu fazia uma formação no Colégio de Santos, que era um dos melhores colégios de Santos, Carmo, e que tinha um monte de cursos técnicos maravilhosos que eu podia escolher, né? Aí eu escolhi desenho técnico, na edificações chamava na época, me apaixonei. Tinha professores engenheiros e professores arquitetos, né? Os professores arquitetos, todo mundo adorava eles, a parte de arquitetura, mais artística. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Muito legal. Vamos lá. E aí você, quando é que bate a sua vontade de dar uma volta ao mundo, assim, que você faz essa janela e fala, tô precisando ir ver o mundo? Que é uma parte importante antes do Play the Call, né? É uma parte essencial. Ela vem, nossa, é ruim pra lá. É ruim não, já da infância, para a parte de arquitetura que é gostoso, caro. Foi um outro turning point, assim, um momento de virada na minha vida. Foi por duas coisas. Eu tinha ido para a COP15, na época 15, agora deve ter 25, deve estar na 25, mas foi a COP15, foi em Copenhague. E nesse estava um auê, um burburinho no mundo inteiro. Foi depois daquele tratado de Tóquio, né? Então estava um burburinho porque foi a primeira vez que o mundo de ONGs do mundo inteiro se estruturou mesmo, se articulou no mundo inteiro. As grandes ONGs, as pequenas ONGs se articularam para fazer passar, né, um tratado de cuidado do planeta, do meio ambiente, né? E conseguiram chegar nos primeiros ministros e presidentes, todo mundo. Todo mundo foi fazendo acordos prévios, era uma meta global. Então, todo mundo foi para Copenhague feliz da vida, porque, assim, fechou todo mundo. Sempre ia Ministério do Ambiente, Ministro do Ambiente, não ia os presidentes. Foram todos os presidentes, primeiros ministros, assim, foi assim, ia ser uma virada para o mundo. Um grande momento. Uhum. Vamos salvar o planeta Terra. E eu fui, eu paguei do meu bolso, não estava em ângulo nenhum, eu fui, né? Uhum. Cheguei lá, cara, assim, foi a China deu uma virada, assim. O ministro da China falou assim, não vamos assinar isso não, você fez uma virada, assim, e todo mundo... Foi desmontando. Foi desmontando, também foi desaparecendo. Então, que era uma festa, a cidade estava em festa, assim, o metrô, as pessoas se abraçavam no metrô, os 2 primeiros dias, né? Terceiro dia isso colapsou, as pessoas choravam, rolavam no chão, choravam, deprimidas, as pessoas começaram a desmontar as barracas, indo embora, né? E eu fiquei assim, eu também detonei, assim, colapsei. Falei assim, gente, do que a gente vai, agora vamos salvar o planeta Terra, vamos salvar mais. Você vai com um sonho desse tamanho, né? E com políticos, né? Com os com grandes gente partidos. Que poderia, ia ser né? uma virada assim, científica forte, essa articulação inédita no mundo inteiro, muito bem feita. Todo mundo ficou assim, derrotado. Se você quer pegar um grande ambientalista do mundo inteiro, você fala sobre isso, as pessoas lembram. Eu não consegui voltar para o Brasil. Eu fiquei tão desolado que eu fiquei lá, eu fui para a Espanha, e justo nesse ano na Espanha, nevou a primeira vez em Madrid. Nevava muitos anos, assim. Eu fiquei sozinho no albergue em Madrid, assim, que nevando, eu triste, acabado. Aí ali eu falei assim, cara, não vou confiar mais em político, não vou confiar mais em governos, grandes empresas não vão fazer essa virada, não vão fazer. Tem que ser sociedade civil. E as pessoas estavam todas... E eu estava vendo aquela cena e todo mundo detonado. Eu falei, cara, parecia que ia acabar a Greenpeace, sabe? Ninguém ia querer... A cena que eu vi, que eu saí de Copenhague, eu falei, acabou esse movimento. Eu vou respirar, tirar a cabeça d'água, eu vou salvar o mundo. Então eu decidi ali que eu ia fazer um sabático e que eu ia dar uma volta ao mundo para descobrir o que é que eu podia fazer para mobilizar 2 bilhões de pessoas. Eu pensei, como é que eu faço para salvar o mundo, né? Fazer uma virada. Eu amo. Aí eu falei assim, porque eu sou consequente. Não é assim, eu vou salvar o mundo. Não, tem que ter um plano. Tem meta. Meta pouco ousada, né? Aí eu falei assim, tá, se eu quero salvar o mundo, senta direito aí, Edgar, né? Salvar o mundo como assim? Então salvar o mundo tem que ser sociedade civil. Então eu sabia que eu tinha que mobilizar muita gente, eu sou um bom mobilizador, eu sabia que eu sou bom nisso. Falei, vou ter que ser... Mas assim, na época tinha 6 bilhões de pessoas no mundo, né? Falei, cara, 6 bilhões de pessoas é utópico, não vou viajar nessa história. Então eu falei assim, tá, pera, um terço. Mas um terço eu consigo mobilizar, né? Assim, então eu vou dar a volta ao mundo para descobrir o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para mobilizar 6 bilhões de pessoas. Então eu fui dar a volta ao mundo por causa disso. Eu falei assim, paro tudo, largo, não faz sentido eu trabalhar... Assim, a gente faz um trabalho incrível, né? Faz no Instituto Elos, né? Que fazia o trabalho do jogo Oasis, fazia gincanas incríveis, fazia coisas incríveis de mobilizar muita gente, né? Às vezes até o país inteiro. Mas assim, isso não vai mudar, não vai salvar. Vai salvar uma favela aqui, salvar uma pessoa ali, salvar uma comunidade, mas vou ter que fazer muito mais coisas. Aí foi assim, vou dar uma volta ao mundo, que eu já tinha sonho de fazer desde criança, então eu já tenho, né, o útil agradável. Já que eu vou dedicar minha vida a salvar o mundo, não vou parar mais depois. Eu vou fazer isso agora. Já vou vendo a volta ao mundo e depois eu posso dedicar a vida inteira até isso fazer. Até isso acontecer. Nasce, o Play the Call, ele é o que hoje é a Jornada X, mas nasce Exato. O Play the Call, quer dizer, é daí que nasce essa Exatamente, iniciativa? É que nasce Conta o que é. O Play the Call é um jogo, assim, no primeiro terço, eu falei pro meu sócio que ia ficar 6 meses dando a volta ao mundo, né? Eu sabia que ia ficar 1 ano. Eu fiquei quase 3 anos, fiquei 2 anos e 7 meses. Mas já nos primeiros 6 meses já nasceu o Play the Call, né? Que a ideia tinha um projeto, né? Que eu tinha que achar as raízes,
né? Eu fui dar a volta ao mundo sem plano, sem projeto. Eu comprei um ticket de volta ao mundo, mas não sabia como é que ia fazer. Aí o inconsciente é incrível da gente, né? Assim, tipo, poucas semanas antes de viajar, veio um sonho muito claro, que era 3 coisas: as raízes, a beleza e o poder. Foi a dica que me veio. Quando eu fui lá, o ticket de fechar, a primeira parte era a África que eu ia viajar. Aí entendi, falei que raízes. Tá, então vou ter que achar minha vila, de onde eu venho, de onde que vem, fui feliz da vida, já me deu um não sabia o que fazer na África, né? Depois, beleza, que pegava muito a Ásia, né, que é o que eu adoro. Inclusive, estou indo daqui a pouco para a Indonésia, daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias. Um dia, amanhã, na verdade. Então, eu estou fazendo isso. Então, o sul da Ásia, que tinha mergulho, montanhas, cachoeiras, assim, não foi só lá, foi Austrália, Indonésia e Nova Zelândia também. Então, beleza, que eu já tinha comprado o ticket, mas não sabia. Aí estava beleza, era lá mesmo. Né? E, finalmente, poder. Que era os Estados Unidos, né? Que eu sei, América, Canadá. Então, eu fiz muitos outros países da Europa também, mas lá foi a coisa que pegava, eu tinha que lidar com isso. Mas lá graças a Deus, já na primeira etapa, assim, na África foi forte em achar, não achei minha vila mesmo, não sei, achei os lugares, provavelmente os ancestrais saíram, mas peguei muito mais coisas do que eu imaginava, não dá para contar aqui. Né? Mas foi quando eu fui pra beleza, eu já peguei, que aí eu tava no... Essa parte é boa de contar, porque não sei se eu já contei no lugar. Que eu tava no Camboja, em... como é que chama aquele? Angkor Wat. É um parque de templos, aquele que aparece em tudo quanto é lugar, aqueles templos maravilhosos, que as árvores estão em cima dos que as árvores andam por cima das estátuas. Angkor, mas eu queria lembrar o Angkor Wat. Mas eu queria lembrar qual é o nome desse templo específico, que é o mais... Tapram. Então é um deles que é esse que tem as árvores em cima, as árvores são bem bonitas, umas rochas muito bonitas. E que é a minha coisa de sonho. Fui lá e eu estava já desenhando e já sabia, nessa altura do campeonato, já estava sabendo que ia ser um jogo. Porque eu sabia que tinha que ser, mobilizar muita gente, tinha que ser pela alegria, que é o que eu já faço há muito tempo. Então tinha que ser. Então eu já estava pensando assim, vai ser uma gincana global. Assim, como é que eu vou fazer um jogo que vai crescendo? Comecei na internet, não tinha Orkut, não tinha YouTube, não tinha essas coisas todas. Então, mas já tinha uma coisa, mas já sabia que assim, a rede social vai me fazer chegar. Já tinha uma ideia de que não sabia que ia crescer tanto, mas sabia que eu poderia me comunicar por aí. Então eu pensei, como é que eu vou criar uma gincana, um carnaval, sabe? Sabia que era um pique da festa junina, do carnaval do Brasil. Isso é uma coisa que vai comovendo todo mundo, mas as pessoas têm que sair para brincar. Né? Brincar de replantar florestas, de limpar rios, mas tinha que ser uma farra, né? Que é bem a cara do brasileiro e o brasileiro pega todo mundo. Quando eu fui no Angkor Wat, caiu, assim, parece que ali começou a viagem. Né, que eu comecei a desenhar, eu estava viajando com um cara na época, assim, um mexicano, e ele nunca chegar perto de mim, ele respeitou, eu vi que estava diferente, eu só desenhava, sentado nas pedras, aí mudava de lugar, sentava nas pedras, chegou um ponto que o guarda do parque, aí isso não vai prejudicar ninguém, vai saber quem é, foi muito tempo, ele chegou assim e falou assim, porque meu amigo contou para ele, que eu queria passar a noite lá. Eu falei pra ele que não dá pra passar a noite aqui, né? Aí já é o terceiro dia que a gente ia pro tempo. Aí o cara falou assim, você quer ficar? Eu fiquei assim, quero, assim, né? Aí falou assim, pegou assim, me empurrou assim, num baixinho, são muito baixinhos, né? Aí os cambojanos. Aí me encostou assim numa parede, só me encostou na parede e falou assim, espera aí. Ele falou, fica aqui. E saiu. Eu pensei que ele fosse, porque tem um horário de 5 horas da tarde, sai todo mundo do parque, vazio, embora, ninguém pode ficar. É um super esquema, assim, né? Ninguém fica. E ele me encostou ali, num lugarzinho, no cantinho, assim, numa quininha do coisa, e saiu. E eu pensei que ele vai voltar, falou, fica aqui, desapareceu, não voltou. E foi escurecendo, eu fiquei no templo. Fiquei no templo, e juro assim, era noite, claro, lua cheia, tinha espaço, o tempo era bem ruim assim, tinha um espaço que era assim, um lugar que eu fiquei mais seguro, que eu falei assim, mesmo, e agora como é que eu vou bancar isso? Aí já falei logo, eu falei assim, não precisa aparecer ninguém. Eu falei, agora eu posso falar, vocês vão ver. Eu falei assim, maravilhoso. Estava só eu, gente. Quando eu estava no desespero, eu falei, não. Porque, assim, toda aquela situação. Aquela energia. Eu sonhei. Já tinha acontecido muita coisa na viagem forte, sobre as questões até mais espiritualistas, assim, né? Quer mudar o mundo? Tá aqui. Pega presentinhos. Porque eu planejei a viagem assim, olha, já sei. Eu vou ser o Frodo. Assim, como é que eu vou desenhar um jogo para salvar o mundo? Eu falei assim, então, eu sempre pego mitos, assim, né? Como é que foi? Hércules, não é. Aí eu falei, Frodo, cara. Eu não preciso salvar o mundo inteiro, eu preciso achar um anel, pegar o anel e jogar no vulcão. O resto acontece, vai ter sucesso de anel, vai aparecer o fantasma. Eu tinha essa história, vai aparecer um mago, vai aparecer as coisas da minha vida. E apareceu, tudo apareceu, até os fantasmas, né? De verdade. Mas essa não tinha aparecido as coisas ainda e estava no templo. Eu falei, gente, tô perdido. Aí eu falei, não precisa aparecer ninguém. Não aparece ninguém. Joga uma folhinha, uma pena, você já vou entender. Dá uma inspiração, vem no sonho, mas que eu dormi? Não dormi. Fiquei parado, lua cheia, assim, a gente estava dentro do templo, assim, aquela lua enorme, nossa, uma das salas. Né?
E eu desenho, assim, parecia que era dia. E eu desenho, eu tenho esse desenho até hoje. Fui desenhando, eu não fui escrevendo, pensando. Fui desenhando o game. E surgiu o Play the Call. Meu Deus exatamente do isso. céu. Então, E o Play the Call, na verdade, para que as pessoas entendam, você dá um desafio. É uma missão impossível que você dá para um grupo. E esse grupo tem que solucionar essa missão de que forma? Tá, tem que ser 4 Fs, né? Então surgiu no desenho só os 4 Fs, não sei de onde estava. Que era Fast, Free, Fun e Fantastic. Mas claro que no desenho vai aparecer minha mãe desenhando, vai aparecendo desenho, e depois você tem que dar sentido, né? Eu falei, por que Fast, por que Free, né? Então assim, era as regras do jogo. Vai caindo a ficha. Mas o segredo eu entendi que pra gente mobilizar muita gente, eu fui pesquisando, né? Quem já mobilizou bilhões de pessoas no mundo? Talvez não 2 milhões, mas milhões de pessoas. A Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King, sempre quem foi os caras que fizeram assim, né? Mas a maior parte deles mataram, morreram, né? Morreram matados. Eu falei, não vou morrer. Então eu não vou ser esse líder, já sabia disso. Assim, eu não vou ser o líder que vai falar, eu não vou ser Gandhi, porque eu não quero morrer, eu quero mudar o mundo e ver um pouquinho desse mundo acontecer. Então, mas eu fui sacando o que tinha de qualidades ali. Então tinha um caráter, sabe, inegável, as pessoas seguiam porque confiavam plenamente mais sobre isso. Tinha um carisma, né, as pessoas... Então tinha coisas muito legais e tinha um jeito diferente, vai pela música, vai pela Have a Dream, né, entendeu? Vai pela não violência. Então tinha alguma coisa que abria o coração das pessoas que elas podiam se jogar naquilo. Né? Mesmo podendo morrer pela não violência, eu ia, entendeu? Aquela coisa assim, eu arriscava minha vida, mas era uma coisa... Então o convite era uma coisa brilhante, né, virtuosa. Então eu entendi isso e entendi que tinha que ter, assim, para ser 2 bilhões, tem que ser um monte de líderes que não podem morrer. Né? Aí eu falei, crianças e adolescentes, seus filhos. Os filhos que nos ouvem. Porque são pessoas que ninguém vai ter dúvida. Mas não podia ser um ou outro líder, porque assim, as pessoas matam, o sistema vai matar. Mas assim, são pessoas que quem é que todo mundo confia? Ninguém vai desconfiar que não vai querer ser político, ninguém vai desconfiar que vai querer pegar meu dinheiro. Nossos filhos, eu lembro que eu era criancinha, eu já era muito inteligente, eu queria salvar a baleia, queria salvar os mendigos. Então as crianças já têm programado. Você fala assim, vamos salvar o mundo? Adoram, impressionante. Mobiliza, eu falo assim, você vai mobilizar o teu bairro inteiro para salvar o mundo. Sério, tio? Tá valendo? Porque eu ia testando. Eu falei, tá valendo? Porque ela não pergunta assim, como que eu vou fazer? Ela sabe. Minha mãe, eu vou fazer palhaçada. Meu pai não deixava, fala pro meu avô pra falar pro meu pai que eu vou mudar. Eles falavam isso, tio, você pode, de qualquer jeito, eu posso também falar pro meu avô? Pode. Como é que você vai fazer? Fala pros professores, a minha escola pode. Então o jogo é basicamente isso, é um jogo assim, vocês adultos fiquem tranquilos, fiquem calmos, sem se mexer, porque vocês já podiam ter salvado o mundo até agora, não estão salvando, não se mexe, entendeu? Mas a criança vai mexer você. Então o que eu faço? Eu desafio crianças e adolescentes a brincarem de super-heróis. Todo mundo quer ser super-herói. E as crianças podem ser tímidas, pode ser que, minha filha é muito tímida, vai se meter. Bando. Eu falo, a primeira coisa que eu falo pra ele, você quer salvar o mundo? Eu mando um vídeo de chorar. Então, você manda um chamado, tipo Frodo, tipo Harry Potter. Você uma coruja, se pudesse coruja, mandava. Agora a coruja é o TikTok, né? Mas, um vídeo que fala assim, estamos procurando pessoas muito especiais para salvar o mundo. As pessoas, né, e são jovens, são crianças que vão nascer com uma coisa especial, não sei o que lá. Não fala que é você. Porque isso foi o pessoal da Pixar que me falou. Fui até na Pixar, às vezes, falar com eles. Como é que eu faço? Eles me deram Olha só. Não fala que é ele, não convida. Fala assim, que é alguém. É alguém. E a pessoa tem que escolher, entendeu? Ela que vai me chamar, entendeu? Então eu escrevi direitinho, né? Fizeram o desenho pela abertura do vídeo. A gente fala, chama as crianças e fala. E as crianças enlouquecem, elas leem. Agora hoje em dia tem vídeo, né? A gente fez vários vídeos já. Aí vem aquele vídeo chamado para salvar o mundo inteiro. Lá. Precisamos de crianças muito especiais para salvar isso. Quem aceita? As crianças coitadinhas começam a falar, né? Aí já fala, se aceitar, aguarde a próxima missão. Então ela aceita e fica esperando, e deixa esperando um tempinho, entendeu? 3, 4 dias, elas ficam nervosas. Não aconteceu. Aí vai lá de novo, aí passou, manda a próxima coisa. Chegou. O que eu faço? Assim, ninguém faz nada sozinho. Porque tem tudo sempre uns enigmas, sabe? Você começa sempre. Tem que manter essa linguagem assim de super-heróis. Fantasia, de fantasia. Assim, né? Ela tem que salvar o mundo, brinca. Não é justo, porque as crianças, sabe, você tem uma filha especial, né? Maravilhosa. Ela vai salvar, ela vai mexer com as... Então todo mundo tem. Seus filhos também são especiais, não é só dela, não. A minha é incrível, então, ativistinha. Né? Ativistinha, desde pequena estão prontos. Eles estão prontos para salvar o mundo. Eles jogam videogames de matar pessoas do mundo. A gente não está... Então eles estão prontos para isso. Eles querem, sabem que o planeta está em perigo e ninguém chama eles. Eles acham que eles não podem. Eu chamo. Entendeu? Então manda essa mensagem e fala assim, a primeira coisa que monte um time. Porque criança em bando, minha gente, você sabe como é que é. Toma conta. Né? O tímido fica corajoso, o medroso vai fica na frente, criativo. Outros dão ideia. Então é um bando, nós somos em bando. Sério, é tipo X-Men.
Porque já acabou o tempo de super-heróis, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Super-Homem, não tem mais isso, que salvar o mundo sozinho. A coisa está tão difícil que até eles estão se juntando. Tem o Avenger, não é? X-Men, ninguém isso. Então eu já falo pra eles. Até eles estão fazendo em E as grupo. crianças entendem na hora. Quando eu falo pra vocês, as crianças É isso. manda time. E aí eu falo, vocês, esse bando aqui, vocês têm terríveis, demônios, terríveis. Você tem que mobilizar o bairro inteiro de vocês para salvar o mundo, para salvar o seu bairro. Pra limpar a água. Conta a história. É Renanzinho, Aí manda né? missões, o Renanzinho, manda missões. Você fala assim, a missão desse... Aí são 6 missões. Você perguntou como é que é a forma do jogo, vamos contar. Chamado 6 missões, né? E no final da missão tem um milagre. Então, assim, é uma jornada. Porque eles gostam de ver uma aventura, eles têm que ver uma aventura. Então você vai salvar o mundo aos pedaços, vai salvar o mundo primeiro com a palma da tua mão, né? Do teu redor, mexe com a tua família, depois com o teu condomínio, do bairro, depois vai indo até se juntarem, conectar com crianças do mundo inteiro, e só eles juntos se conectam, que nem se conectam no videogame, para salvar o mundo inteiro. Então essa jornada de 6, tem que ser 6 missões para ser uma storytelling, né? Então a primeira é o chamado, aí você aceita. Segundo, monte seu time. Ah, mas ninguém vai salvar o mundo. Acho que é só ela que salva o mundo. Eu falei, não. Ficou em contra. Aí eu chamava a Lia. Assim que o primeiro disse assim, eles falam isso. Tio, assim que meu primeiro amigo falou sim, não para mais. Porque aí 2 convencem um monte. Aí monta o time, entendeu? Agora vai lá e escolhe um problema no seu bairro, alguma coisa no seu bairro que deixa doido. Você deixa escolher. Tem que escolher. A Pixar já falou isso, tem que ter livre-arbítrio. O que é que você... Porque eles já sabem o que eles querem mudar. Não tem espaço para as crianças brincarem. Eles adoram cuidar de criança, mesmo que seja criança, eles gostam de cuidar de criança e de mais idosos. Não tem não sei o que lá. As mulheres não estão seguras, sabe? Porque eles ouvem problemas. Escutam, e né? sabe, São esponjas. não tem árvore no meu bairro. Então a jornada vai escolher aquilo lá. Né? Claro que depois a gente foi desenhando várias coisas, porque às vezes tem governos que pegam a gente e falam assim, cara, eu quero fazer isso nas escolas do meu estado. Né? Eu quero fazer isso na minha escola particular. Então, pode as crianças jogar aqui um semestre? Pode. Tem empresa que fala, eu quero apoiar as crianças aqui em volta a jogarem. Então, fomos criando vários nesse processo de lá para cá, várias formas de fazer isso, e às vezes a empresa fala o seguinte, pode ser o DS5? Pode ser o DS13? Pode ser... Dá uma missão. Dá uma missão. Vamos fazer água, que aí você conheceu o Renanzinho, né? Não, gente, porque o Edgar fez um trabalho belíssimo com uma família empresária e a gente tinha um desafio e de viver juntos como uma família essa experiência que é a Jornada X, de você ir lá. Eu vivi, né? Eu fui uma das pessoas que participou como membro de um dos times. E eu sempre falo, me transformou. Eu tenho uma passagem que eu vou contar aqui que eu gosto, que eu, quando cheguei no lugar, muito pobre, as crianças sem nada, e o Edgar fala, não é para pôr a mão no bolso, é para achar a beleza ali, para achar os recursos ali. E eu chamava ele de lado e falava, mas eu tenho tudo na minha casa, eu tenho lápis de cor, eu tenho brinquedo, eu tenho boneca, deixa eu trazer. E ele dizia, não é isso. A hora que você traz de fora, você não diz para elas que elas têm condição de resolver com as questões delas mesmas, né? Com os recursos dela mesma. Você é como se você dissesse para ela que ela não pode, né? E eu enchi o saco dele. E ele falou, tá bom, então traz. Então traz. No terceiro dia, aí você pega aí e traz uma... E eu trouxe uma caixa cheia de lápis de cor, e mudou a dinâmica do pequeno grupo que eu estava interagindo. Porque o grupo parou de resolver e começou a me pedir. E eu lembro que eu passei uns 15 dias entendendo isso, e isso influenciou meu coaching das pessoas, juro, influenciou minha forma de pensar, porque assim, não adianta você trazer de fora a porta que se abre por dentro, e o processo todo tem isso, né, Edgar? O seu processo tem isso, é uma porta que você abre por dentro, você descobre que você pode solucionar as coisas e que pode ser divertido e que você está pertencendo, que acho que é outra coisa que você propõe nas gincanas. Uma frase sua que também me mexe muito é que você fala, as pessoas mais miseráveis do mundo fazem o espetáculo mais bonito do mundo, que é o carnaval, né? Então, assim, as pessoas quando estão se divertindo, quando tem um propósito, elas conseguem achar solução, né? Esses 4 Fs são muito fortes, assim, né? Ele é mais do que eu já consegui descobrir, consegui cavar. Eu sei que é mais, né? Quando eu recebi esse download, saquei que era mais. Mas esses 4 Fs, né? Saiu em inglês porque eu estava dando a volta ao mundo, enfim. Mas nos campos do brincar, né? Quando a criança quando está imaginando, quando a gente lembra, né, que a gente estava imaginando, a criança quando está imaginando, ou a gente mesmo adulto, né? Quando está sendo ingênuo, infantil, a gente vê abundância em qualquer lugar.
né? A gente, mais do que vê, a gente desperta a abundância em nós mesmos, né? A gente desperta o nosso pensamento e começa... Você deixa ele ir, vagar, tua mente vaga, e uma folha vira uma outra coisa, que são essas grandes criações. Quando a gente faz isso em coletivo, é mais poderoso ainda. Todo mundo deve ter vivido isso com os amigos, uma roda de amigos da faculdade, ou quando era criança. Mas aí quando é criança, você fala, eu era criança. Mas pensa, quando você vai mais adulto, jovem adulto, você bota mais fé. É verdade, eu sei o que você está falando. Sabe? É uma coisa criativa, músicos fazem muito isso. Né? A gente fala, como são incríveis. É porque eles se colocam nesse campo. Tem um campo ali, Tem um campo que é do de brincar, do criação, experimentar, da festa. arte. Festa, sabe assim? Você fala assim, você vai... Imagina que você está assim no escritório, não sei qual é o teu público aqui, mas... Você trabalha a semana inteira, tá louca, entendeu? Assim, tá cansado, acaba, não aguento mais, tô se arrastando, assim, não aguento, morto. Aí uma amiga assim, amiga, assim, happy hour. Aí você, happy hour. Assim, quem já viveu isso? Aquela energia veio da onde? Depois, na sexta-feira, que a minha falou happy hour. Alguém vai pro carnaval, uma festa, DJ, a festa pegando, sabe, numa rave, alguém fala assim, DJ, espera, 2 horas dançando, 3 horas dançando, quem faz de 3 horas de academia naquele pique? Não faz. Não faz. Mas na rave você faz, no carnaval você faz. Alguém fala assim, para o carnaval um dia, pra gente descansar um dia, depois voltar mais 2 dias. Ninguém faz isso. De onde vem aquela energia? Não só a energia, porque você poder fazer isso com sacrifício. Isso, a alegria motriz, né, o entusiasmo um com o outro, que você olha para o outro sorrir, que os estrangeiros, brasileiro a gente faz isso, mas quando você vê na cara dos estrangeiros, a gente fica assim, o que está acontecendo? Deixa eu te perguntar, não? Você faz isso no mundo inteiro? Faço. E as pessoas são assim no mundo inteiro, Edgar? Existe isso no mundo inteiro? Porque eu sempre acho que o brasileiro, ele tem uma característica de caldeirão, assim, de todo mundo junto, de misturado, mas e aí? A gente inventou, eu também tinha esse medo, assim, será que eu vou fazer as pessoas fazerem essa bagunça, né? Essas dinâmicas loucas para milhares de pessoas, né? 3.000 pessoas para dançar, do nada, né? Dançar em círculo, dançar roda, ciranda, né? Não é uma coisa assim. Então, o Brasil tem muito isso, né? Lá, eu falei, será que as pessoas vão fazer? Fazem assim. Porque isso é humano. E você pode ter centenas de anos cultural. Eu fui para Harvard fazer uma palestra, depois o pessoal fiquei falando que eu faço, falei, não, faz com a gente, né? Aí fomos fazer um workshop com a comunidade chinesa de Harvard. Uau. Na Latina, eles se juntaram, né? Como 60, 70 pessoas, assim, foi de uma hora para outra. Falei, você faz amanhã? É o time que eu tinha, juntaram um bando de gente e foram. Aí o pessoal falou assim, Edgar, mas olha, né? São chineses. Os latinos, tudo bem que é mais perto da gente, mas os chineses, mesmo assim, são Harvard, né? A gente está aqui mais acadêmicos, são CDF. Mas a gente pensa que são CDF dos seus países. Não é uma coisa, né? Pega leve. Claro, Adoro. Pode deixar. Não se preocupa. Ninguém, que você que vai ouvir vai querer contratá-la, a frase pega leve não funciona. Não, fala não. Pode falar. Que sim, né? Assim, Edgar, eu vi, eu adorei, mas é que assim, né, vamos garantir que seja, né? E os chineses não tocam, eles não tocam nem entre eles, não se tocam. E eu fiz o primeiro exercício. Que é o exercício que começa, eu não vou contar aqui, mas eu começo assim, a dar 2, 3 passos, de 5 minutos, eles estavam voando assim, se jogavam. Os chineses, na tiro não, os chineses se jogavam, abraçar os outros. Eu não falava abraça, não é que eu falo vai abraça, mas é uma dinâmica, você vai assim, jogos operativos, é bem poderoso, né? Que assim, quando liberou, eles entenderam que ali podia, porque você dá 2, 3 passos, não deu 5 minutos, mas deu 10 minutos de dinâmica, a dinâmica que quebra logo ali assim os cabe, paradigmas. aquele ali pode, né? Cara, eles faziam, assim, eles não paravam, não queriam acabar esse workshop, assim, era para ser 2 horas, foi quase 4 horas, e queriam mais, e não esquece até hoje, me procuram até hoje. Então foi fazendo. Na Índia também a Índia tem um jogo que faz que as pessoas têm que sentar no colo uma da outra, né? Imagina, mulheres e homens, eles não tocam, o menino não toca, e é mais uma região remota. E tinha danças circulares, eles não pegavam na mão para danças circulares. Então eu fui dar uma dança circular, que eu ficava explicando que você tinha que fazer uns cumprimentos e batia a mãozinha. Então era muito toque, entendeu? Eu tinha que dar já na mão. E eu fui explicando e não me dei conta, porque já estava rolando workshop, já estávamos felizes da vida, a indiana é feliz, né? Então, tô em casa, é latina, é nós, né? Aquela coisa assim, mexendo então, aí eu comecei a explicar isso e fui no silêncio da sala, mas eu não percebi que eu estava feliz da vida. Então, de repente, assim, quando eu vou terminar assim, que eu falo assim, eu ia botar a música, caiu a ficha. Eu falei, gente, eles não se tocam. Como será isso? Uma mulher. Aí eu entendi o silêncio, sabe? Demorou um tempo para cair a ficha. Quando eu viro para eles estavam todos com echarpe. Eles pegaram o echarpe assim na mão e davam a mão um pro outro echarpe. Quer dizer, achou uma solução para poder fazer isso. Sem migo, entendeu? Assim, e quando eu olhei para ele assim, que eu fui assustado, fui lá para casa dele assim, ele já estava assim, ó.
Ah, que assim, ó. Achei a solução. Já resolve, porque no começo da dinâmica você fala isso, olha, eu vou fazer várias coisas aqui com vocês, eu sou do Brasil, já falo logo, eu sou do Brasil, né, sabe que o Brasil a gente adora abraçar, tocar, mas vão no limite de vocês, assim, eu vou sempre dar um desafio, dar um jeito de resolver. Então já tem esse código, assim, né? Se virem Eu os acho que você 30... também, eu não sei saber dizer o que você faz, mas assim, já sério, passou eu já poucas vi e boas, muita, né? muita. Gente, eu não sei o que ele faz, mas as pessoas se desmontam e de repente estão descalças, fazendo as coisas que eu nunca imaginei que fariam e felizes, muito Qualquer felizes. pessoa, né? Qualquer pessoa. Nós estamos falando de qualquer pessoa. Quantas pessoas você acha que você já impactou? Tem noção? Essa pergunta que não quer calar, todo mundo pergunta isso. Talvez qualquer dia você devia tentar fazer uma... Porque é muita gente, né? Muito. Vamos contar do Renanzinho para não perder o Renanzinho, porque eu acho que ele é um exemplo. Mas assim, como Renanzinhos e como, quer dizer, o Edgar faz projetos para governos, para empresas, para prefeituras, ONGs, universidades, comunidades. Agora tem outra novidade para você, né? Agora eu tô caindo nas redes internacionais, então tem um monte de mega eventos, né? Sei lá, eu fui no Skoll Foundation, o encontro da Skoll Forum em Oxford, né? Aí me chamaram para fazer tanto na abertura, não foi lá, a abertura foi no SOCAP. Fui fazer oficina e palestra e o fechamento do encontro dos fellows globais do Skoll Foundation, do Jeff Skoll. Assim, 250 pessoas que falam, faz aquelas coisas que você faz. Né? Aí o SOCAP, que é o maior evento de social capital do mundo, assim, de investimento, grandes investidores, não filósofos, investidores, em São Francisco, né? Abertura, me chamaram para abertura. Falei assim, faz aquelas coisas que você faz. Eu falei, posso fazer o que eu quiser. E eu fiz, todo mundo tocou colosso, botando saltos, se você precisa da cadeira. E as pessoas fazem mesmo, né? E esse ano eu fui pré-convidado a fazer um evento no Vaticano com o Papa. Essa é a primeira pessoa que eu tô falando aqui. Deus do céu. Então daqui a pouco eu vou fazer o Papa aprontar também. Então, cara, tem esses eventos todos, essas coisas todas, mas também começou a entrar num lugar que são grandes influenciadores globais, ou grandes fóruns globais, que falam, isso aí... Isso é legal. O brincar, o conectar, leva a gente para um outro... A gente leva para um outro... Eu chamo de uma outra oitava, né? É subir... Se a gente quiser, de fato, resolver os problemas do mundo, que a gente está vendo agora, não pode ser nessa oitava que a gente está. Aqui, dias, ó céu, ó azar, capitalismo é difícil, não tem grana, o medo, né? Maniqueísmo. Vai para um outro lugar, tem um lugar onde todo mundo se encontra, sabe? A oitava do carnaval. A gincana, tem um monte de gente que já brincou de gincana, né? Gincanas são missões impossíveis, num prazo impossível e sem recurso nenhum. E todo mundo faz assim, né? Posso ir. Todo mundo, né? Tem uma tristeza. Então, assim, a gente tem que levar isso para esse lugar que, neste lugar, os agreements, e você viu isso acontecer com públicos incríveis, né? Que vai para um lugar que a gente vai para a melhor versão de nós mesmos. E a gente sabe que eu acho que uma coisa que fica, da experiência toda, ela fica em você. Porque tem muita coisa que você faz... Eu falo, você vai fazer um treinamento, você vai fazer um curso, maravilhosos, né? Eu sou uma pessoa que investe muito em me formar. Você aprende, sai com método, sai com conhecimento. Mas tem uma coisa de você fazer a gincana, de você estar que aquela emoção, ela te contamina, te contagia. E essa possibilidade de salvar o mundo, esse sentimento que você tem, de que naquele período... dedicado a um curto espaço de tempo, sem recurso, você melhorou a vida das pessoas, esse sentimento ele fica em você. Então acho que tem uma coisa, o que faz com que propague e você esteja assim, reconhecido internacionalmente, convidado para tantos lugares? Porque para cada um ser humano ali que você impactou, ele sai com esse sentimento de, putz, dá para fazer. Uma vez o Edgar juntou um grupo de pessoas muito poderosas e disse, não sei por que vocês não limparam ainda o Rio Pinheiros. Se vocês quiserem, esse rio estaria limpo. E as pessoas saíram dali com aquilo em si, assim, do tipo, por que não? E por que não? E começam a se mobilizar, porque viveram a experimentação disso, né? De uma forma... Então, assim, tem uma coisa que a criança tem, mas talvez seja uma das grandes questões é que você desperta essa criança na gente, né? Você traz de volta esse sentimento da potência, do impossível, das fantasias, do que é possível acontecer. Não sei. É a versão extraordinária. A versão extraordinária. Todos nós temos uma versão ordinária. E ordinária não é ruim. Ordinária é da ordem, é aquela que você conhece, que te pagam bem, você é reconhecida, né? Você sabe qual é. Mas tem uma extraordinária que você não sabe qual é.
Você já chegou, de vez em quando você bate lá. Né? As pessoas, quando você faz uma palestra, você fala assim, não fui eu, não sou eu que estou fazendo, não. Né? Você fala assim, não, de onde está saindo essa voz? Né? Ou você faz um encontro, você conhece alguém maravilhoso que fala que sente ser maravilhoso. Pode ser qualquer coisa, assim, pode ser com um parceiro, uma parceira, pode ser num público, você salva a vida de alguém, entendeu? Com uma força que você não imaginava. Todos nós temos uma versão extraordinária que a gente não chega lá, uma ou outra vez na vida. Né? Nos campos, tem alguns campos, né? Na terceira oitava, né? Não é só uma segunda oitava, não. Não é na segunda oitava, na terceira oitava. Na terceira oitava, a gente tem uma versão que a gente faz coisas impossíveis. E se junta em grupo, quando isso acontece em grupo, a gente faz milagres, verdadeiros milagres acontecerem. A minha meta é essa. Assim, minha resposta ao trauma dos 12 anos, dos 5 anos de idade e minha promessa dos 12 é isso. Como é que eu ajudo mais e mais pessoas, né, chegar nessa oitava da melhor versão de a gente mesmo, da versão extraordinária. Aí, minha gente, eu tenho certeza que a gente salva o mundo em 3 anos. Sem botar a mão no bolso. A gente salva o mundo, a gente replanta a Amazônia. Porque, assim, eu tenho certeza, assim, agora eu tô mais cara de pano, antes eu não falava isso abertamente, agora eu falo. A gente não tem muito mais tempo para não falar, né? Então, assim que a gente começar a fazer isso, sabe, 10% da humanidade começar a fazer isso, fala, vamos chega, vamos mudar, resolver. vamos começar a mudar, as baleias vêm ajudar, eu tenho certeza. As baleias vão vir, as abelhas vão polinizar mais. Isso pode queimar meu filme profissional, né? Mas eu amo, não, né? acredito polinizar, em você. assim, as abelhas já aconteceu. Gente, você está reformando mangue, e os animais, assim, mamíferos voltarem que não tinha desaparecido. A gente viu isso, enfim, a gente vê isso acontecer quando teve a pandemia, que os animais voltando às ocupações dos seus espaços, quer dizer, tá tudo no seu extremo limite, né, no seu extremo desgaste, e acho que é algo que você falou, é uma mudança de forma de pensar. Eu queria ficar o dia inteiro com você, tenho milhares de perguntas, mas eu tenho que fazer a última. A gente continua. Ai, obrigada, a gente pode continuar. Mas a minha última pergunta é uma pergunta que eu faço para todas as pessoas. A tua história tem muito dessa reflexão que começa da infância, mas eu sempre faço uma pergunta que é, quando você era pequeno, quando você era criança, você imaginava onde você ia chegar? Você tinha a sensação, tem algo grande em mim que eu tenho para fazer? Que horas, para você, eu acho que tem... Você é uma das primeiras pessoas que eu entrevisto que acho que tem esse chamado claro no momento, mas assim, estou respondendo a pergunta que eu mesma fiz. Mas assim, esse momento, porque assim, que horas que isso acontece? Assim, é uma coisa que vai se desenvolvendo, é uma coisa que você acorda e fala, meu Deus, fui tocado por um pensamento, por um sentimento. Você acha que tem a ver com encontrar o propósito? E falar, bom, é para isso que eu vim. O que você pensa sobre isso? É curioso, é importante o poder da pergunta. Quando você faz a pergunta, você ativa coisas, né? Não é preciso que você seja perguntado. Eu fui para os 5 anos de idade, mas quando você começou a perguntar, eu vim para antes. 2, 3 anos de idade. Assim, para esse momento que eu parava no meio da sala, eu abria assim, os livros do meu pai, as enciclopédias dele, tinha espaços, folhas brancas, ficava desenhando. Eu tinha uma sensação que a coisa tinha alguma coisa errada. Estava tudo muito errado. Acho que a maior parte das crianças deve ter isso. E algumas lembram. Acho que as crianças devem ter isso. Tá, a gente tem um código, a gente tem um pacto humano, né? Que assim, vamos lá, não está certo ter mendigo na rua. Todo mundo sabe disso. Não está certo, ninguém está com fome. Não pode ter mendigo em volta do mercado municipal. Não pode ter a pessoa passando fome ali, né? Então, não pode ter criança na rua. Assim, eu lembro que tem uma amiga minha que falou de uma indígena amazônica que veio para cá, ela era diretora da Unesco na época, da Unesco, né? E ela estava andando com uma mulher na Paulista e ela corria assim, ela ficava desesperada em ver as crianças de rua. Ela falava assim, mas essas crianças são da sua tribo? Não são da sua tribo? Então não pode não ter pai e mãe. Mas elas não são da sua tribo, como é que pode? Nossa, me arrepio. Né? Então, assim, é difícil. Eu não gosto de falar isso porque eu choro e não consigo. Agora segurei a onda bem. Então, tem algumas... Acho que a criança consegue perceber que alguma coisa está errada. Alguém apanhar, alguém passar fome, aquilo que a gente vê na televisão. Então, não é que eu sofria tanto isso. Eu tinha um espaço, um vácuo em volta de mim. Quando eu começava a desenhar, eu criava esse vácuo. E era bem protegido, porque as pessoas, quando eles estão desenhando, e eu desenhava bonito, todo mundo se trata, não perturba, não mexe. Deixa então, eu ficar em paz, entendeu? Ele ficava em paz. Mas eu tinha uma sensação que aquele campo de paz, a minha ideia de que, assim, o certo mesmo, o real mesmo, era aquilo tudo, seu campo de paz. Eu pudesse expandir aquilo, né? Assim, o mundo ia ficar seguro para mim, porque eu ficava ali.
Na escola também, eu tinha meu campo que eu fazia isso na escola, eu não queria ser, as pessoas interrompessem muito, então eu falei assim, na escola tem que ser jogar xadrez. Aí eu aprendi que se no recreio jogar xadrez, ficava eu mais uma pessoa e ficava aquele campo, e a relação com a outra pessoa no xadrez era diferente. Entendeu? Abre assim, às vezes que faz isso em festa, né? Tá no meio de uma zona, aquela conversa que tá maravilhosa, e parece que tudo fica em câmera lenta. Para mim, acho que eu tinha de criança que eu sacava que tinha, ou talvez eu sonhasse muito também, sonhava dormindo assim, que aquilo ia se expandir e que era papel meu. Que loucura. E sabe uma coisa que você me veio na cabeça quando você está falando? É como você pegasse a enciclopédia e como criança preenchesse os vazios. Já pensou sobre Olha isso? que louco. Não pensei que eu pensei nisso. Mas tá faltando alguma coisa na enciclopédia aqui. Eu acho que o mundo tá precisando disso aqui, tá faltando esse pedaço na enciclopédia. Tá aqui. Olha, tem que voltar. E com isso eu agradeço. Obrigada, Edgar. Obrigada muito, muito. Queria passar o resto do ano, a gente nem começou o ano, mas o resto do ano te ouvindo. Muito obrigada por ter vindo. De nada, o prazer é todo meu. E tem um presente Red Bull, que é te dar asas. Olha! A gente dá, a Red Bull nos patrocina e diz o seguinte, que a gente continua dando asas para as pessoas poderem voar. Olha, Red Bull. Obrigada.